Luiz Oscar Gonzalez fez sua última partida com a camisa do Atlético. Lúcio sempre dividiu os corações atleticanos entre idolatria e críticas. Muito lembrado pelo seu papel fora do campo, exercendo liderança e trazendo experiência, o meia também foi alvo de fortes críticas em momentos importantes em sua trajetória. Agora aposentado, Lúcio deve seguir no Atlético como membro da comissão e, obviamente, a torcida começa a ranquear qual é o tamanho do jogador na história do Furacão. Fala torcida, eu sou o Caô e sejam muito bem-vindos ao novo canal do Atlético Nada Mais, agora aqui no YouTube. Então já se inscrevam, deixa uma curtida nesse vídeo e já compartilha com o pessoal, porque o tema de hoje é bem legal, são os 5 maiores estrangeiros da história do Atlético. O ranking foi feito pela gente, do grupo do Atlético Nada Mais. Então se você discorda, você vai deixar aqui nos comentários qual é o seu top 5 e vai encaminhar para os seus amigos para vocês montarem o próprio top 5 da história. Beleza? Bom, e para a gente desenvolver essa lista é importante explicar quais foram os critérios adotados. O primeiro critério são os títulos, então quantidade de títulos conquistadas pelo jogador. O segundo, a identificação do jogador. E o terceiro, o desempenho que esse jogador teve com a camisa do Atlético. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Na quinta posição, eu selecionei 2 jogadores que tiveram uma curta passagem pelo Furacão, mas de certa forma deixaram seu nome na história do Atlético. O polonês Krzysztof Nowak chegou ao Atlético em 1996, junto do seu compatriota Piekarski, e de cara já ganhou a simpatia da torcida. Os jovens polacos foram descobertos pelo empresário Juan Figuer quando enfrentaram a seleção brasileira em um amistoso preparatório realizado em Vitória, no Espírito Santo. Com bastante habilidade, Nowak se adaptou rapidamente ao Brasil e já virou ídolo da torcida atleticana. Ao lado de Alex Lopes, Piekarski e Giancarlo, formou o meio-campo que abasteceu o ataque formado por Paulo Rink e Oséias durante aquele Brasileirão de 1996. O 10 de Copas, como ficou conhecido posteriormente quando foi atuar pelo Wolfsburg da Alemanha, ficou pouco mais de um ano no Furacão. Tendo boa participação na campanha de 96, o polonês ficou conhecido por nunca perder um Atletiba e por ser destaque em um desses clássicos. Foi no Paranaense de 97, quando o Curitiba vencia por 2-0, que o polaco deu assistência para o primeiro gol, marcou o segundo, e então o rubro-negro não só empatou a partida, como virou e goleou o rival num 5-2 no 13 de abril daquele ano. Nowak não ganhou títulos, mas conquistou a admiração da torcida e teve um bom desempenho com a camisa do Atlético. Não à toa se tornou um grande ídolo na Alemanha. Infelizmente, sua trajetória promissora foi encerrada prematuramente. Nowak tinha a chamada Síndrome de Charcot, uma escoliose lateral amiotrófica que é um transtorno degenerativo incurável que atinge o sistema neurológico. A doença foi diagnosticada em 2001. Nowak jogou sua última partida em fevereiro daquele ano, entretanto sua carreira só foi encerrada oficialmente em 2002. O estado de saúde do polonês foi piorando progressivamente. Desde 2013, o jogador não podia deixar a cadeira de rodas e conseguia apenas fazer alguns movimentos com a cabeça. O volante morreu na madrugada do dia 26 de maio de 2005 aos 29 anos. Nowak marcou uma geração muito importante naquele timaço de 96 que infelizmente acabou eliminado do Brasileirão, mas por isso ele vai aparecer aqui na nossa lista na quinta posição de gringos mais importantes da história do Atlético. Bom, eu mencionei no começo que teria uma menção honrosa para essa quinta posição, e quem vai ocupar esse lugar é o meio uruguaio Gustavo Matosas, que passou aqui um ano antes. Pouco utilizado na equipe do São Paulo em 93, ele rodou a Espanha antes de chegar ao Atlético. A breve passagem do camisa 10 pela Baixada foi em 1995. Mesmo assim, marcou seu nome na história com muita habilidade e a raça característica dos uruguaios. Estava no elenco campeão brasileiro da Série B daquele ano e fez um gol espetacular no empate em 3-3 com o Rio Branco, lá em Paranaguá, no estadual de 96. Matosas quase voltou ao Atlético como treinador alguns anos depois, mas infelizmente a negociação acabou não indo para frente. Bom, na quarta posição eu confesso que fiquei meio na dúvida entre 2 jogadores que passaram por aqui, Jofre Guerrón e Edwin Valencia. Eu acabei optando pelo colombiano, pela quantidade de jogos, pela importância que ele teve na luta contra o rebaixamento nos anos que teve por aqui. Valencia foi anunciado pelo Atlético em maio de 2007. O volantão veio em um pacotão de reforços colombianos indicados por Borba Filho.
Junto com ele vieram o atacante Dairo Moreno e o goleiro Julián Viáfara. O volante ficou no Atlético de 2007 até junho de 2010, quando se transferiu para o Fluminense. Ao todo, foram 90 partidas com a camisa do Atlético, uma assistência, o que pode ser considerado bastante na carreira do jogador, que era mais conhecido por ser aquele volante pitbull, brigador, e foi bem importante na campanha da fuga do rebaixamento de 2008 e 2009. De quebra, ainda faturou um estadual com o Atlético em 2009 e por isso entra na nossa lista na 4ª posição de estrangeiros mais importantes da história do Atlético. Bom, essa terceira posição pode causar alguma polêmica, porque tem alguns torcedores que consideram esse estrangeiro o maior estrangeiro da história do Atlético. A gente avaliou bem a quantidade de jogos, a importância desse jogador, e nessa lista ele fica na terceira posição. Bien, señores, se viene Giancarlo con el centro, Calero que la deja corta, Ferreira, gol! Gol! O colombiano chegou ao Atlético após a primeira fase da Libertadores de 2005. Com 25 anos, o baixinho veio do América de Cali para assinar um contrato de empréstimo. Ferreira foi notado pelo Atlético ao marcar um dos gols da vitória do seu ex-clube na primeira fase da competição e por isso não pôde atuar mais naquela Libertadores, pois não era permitido que um atleta jogasse por mais de um clube na mesma edição de Libertadores. Ainda em 2005, Ferreira jogou o Campeonato Brasileiro daquele ano e foi o terceiro maior artilheiro do time na competição, com 9 gols. Em 2006, firmou-se definitivamente na equipe e passou a ser um jogador fundamental. Foi um dos jogadores-chave na boa campanha que o Furacão fez na Copa Sul-Americana daquele ano e terminou a temporada com 60 jogos, 13 no Paranaense, foram 3 na Copa do Brasil, 36 no Brasileirão e 8 na Sul-Americana. Ferreira também terminou como vice-artilheiro do Atlético na temporada com 13 gols e manteve esse bom desempenho até ser emprestado ao Al-Shabaab dos Emirados Árabes durante o Paranaense de 2008. Durante sua passagem pelo Atlético de 2005 até 2008, Ferreira realizou 145 partidas, marcou 30 gols e deu 42 assistências. Depois que voltou de empréstimo, Ferreira não conseguiu mais repetir o bom desempenho e acabou envolvido em uma parceria do Atlético com o Dallas FC da MLS dos Estados Unidos. Bom, em tempos de vacas magras, Ferreirinha não conseguiu conquistar muita coisa aqui no Atlético. Foi bastante importante naquela campanha da Sul-Americana, onde o Atlético chegou longe, fez jogos memoráveis contra River Plate e Nacional, ajudou como pôde, mas não conquistou muita coisa por aqui. Conquistou sim o carinho da torcida, a admiração da torcida, e por isso, nesse nosso ranking, ele fica na terceira posição. Bom, a gente chega no primeiro e no segundo lugar, tá bem fácil de saber quem são os dois primeiros do pódio, são dois argentinos e a gente teve alguma dificuldade ali, foi um longo debate para discutir quem seria o primeiro, o maior estrangeiro da história. Então vamos para o segundo lugar e vocês já vão descobrir. Sí, Marco Rubén, gol de Paranaense, lo hizo Marco Rubén, 35 minutos, señoras y señores, primer tiempo Paranaense 1, Boca 0. Na segunda posição, o homem de um toque, Letal, chegou, marcou seu nome na história e foi embora para entrar na galeria vitoriosa da história do Atlético. Sim, Marco Ruben foi anunciado pelo Furacão no dia 11 de janeiro de 2019. Contratado por empréstimo junto ao Rosário Central, Ruben pode ser considerado uma das grandes contratações da história do clube. Ídolo e reverenciado no clube Canaggia, Marco era desejo de outros clubes brasileiros como o Grêmio, que tinha sofrido nas mãos do goleador algumas temporadas pela Libertadores. Aos 33 anos, El Capitán chega ao Atlético trazendo um misto de sentimentos ao torcedor, desde muita euforia até um certo receio. Marco não andava em sua melhor forma pelo Central. O clube também não passava por uma fase muito boa, e novos ares eram muito desejados pelo jogador. A negociação, intermediada por Rui Costa, que ficou pouquíssimo tempo aqui, deu muito certo. Logo nos primeiros jogos, os amistosos com os paraguaios General Dias e Guarani, Marco mostrou seu cartão de visitas e provou ser um grande goleador. O melhor ainda estava por vir. No dia 2 de abril, o Furacão recebeu o grandioso Boca Juniors. A partida que carregava toda a mística que o clube argentino proporciona, somada à veia latina que sempre pairou pela Baixada, muitas vezes chamada de La Bombaixada, foi espetacular. Marco tomou para si o protagonismo e em uma partida sensacional, marcou 3 gols contra o gigante argentino e escreveu ali uma das maiores vitórias da história do Furacão. Foi inimaginável.
A paixão por Marco ganhou até um símbolo. O argentino havia cortado o rosto em um duelo com os chineses e jogou com um curativo. Esse curativo acabou caindo nas graças da torcida, que adotou o símbolo. O atacante de apenas um toque se igualou a Luizinho Neto e Lima na lista de maiores artilheiros do Furacão na Libertadores com 6 gols. Nesse curto período, o Marco também passou por um jejum de 12 jogos sem balançar a rede. Foram quase 3 meses que acabou numa noite épica. Marco fez o segundo gol da tão lembrada remontada rubro-negra na Copa do Brasil de 2019 contra o Grêmio. O protagonismo marcou sua passagem e mudou a história do Atlético. Ele é quem fez o gol da classificação na partida duríssima contra o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele também concluiu um dos gols mais bonitos da Baixada na decisão da Recopa contra o River. E além de goleador, foi garçom nas finais da Copa do Brasil, serviu Bruno Guimarães na ida e Léo Cittadini na volta. Marco foi certeiro, fez apenas uma temporada e foi embora com 42 jogos, 13 gols marcados, 5 assistências e 2 títulos na mala. A passagem de Marco Ruben pelo Atlético foi tão especial que nem um grito de jogador se encaixou tão bem depois dos gols. Marco merecia esse segundo lugar, com certeza tem pessoas que consideram ele o maior de todos, mas a gente considerou que a curta passagem, o pouco tempo, apesar de tão vitoriosa, de tão importante, o credencia à segunda posição. Bom, e para falar do maior estrangeiro da história do Atlético, a gente vai começar a contar essa história de trás para frente, de poucos dias atrás. No dia 28 de maio de 2021, o meia Lúcio Gonzalez se despediu dos gramados na partida entre Atlético e Alcas na Arena da Baixada pela Copa Sul-Americana. O jogador argentino começou o jogo como titular, atuou por 4 minutos e foi substituído sob aplausos de todos os presentes no estádio. Bom, agora voltando lá no começo, Lúcio Gonzalez chegou ao Atlético em 16 de setembro de 2016 e quando chegou parecia ser mais uma daquelas contratações que o Atlético fez bastante nas últimas décadas. Mesmo que muito vitorioso, o argentino já estava com 35 anos e mesmo campeão da Libertadores pelo River Plate em 2015, Lúcio não fez muitos minutos naquela campanha vitoriosa e por isso deixou o Milionário antes mesmo do término do seu contrato. Lúcio chegou aqui com vontade de seguir sua carreira vitoriosa. É bem verdade que mesmo sendo a grande referência da meia cancha, ele era sempre uma substituição certa na segunda etapa. O começo pelo Atlético foi discreto, mas a fase era boa. O Furacão, imbatível dentro da Baixada, se classificou para a fase de pré-Libertadores, e foi então que apareceu a tal experiência em Copas. O segundo argentino que mais levantou troféus em toda a história, somente atrás de Messi, apareceu quando os ares eram de Libertadores. A partida na Baixada contra o Capiatá deixou todos bem assustados e impressionados, mas o comandante foi para o Paraguai e garantiu a vaga. Em meio a todas essas oscilações, Lúcio Gonzalez chegou a deixar o Atlético por um curto tempo. No final de 2017, seu contrato se encerrou e as perspectivas para a renovação eram bem baixas. O veterano dedicou até mesmo uma carta de despedida à torcida rubro-negra. E o pior, o argentino enfrentava uma disputa judicial com a sua ex-esposa, que chegou a acusá-lo de tentativa de homicídio. O clube ofereceu apoio na questão e também renovou seu vínculo temporariamente até setembro daquele ano. A recuperação da guarda compartilhada dos filhos, entrando em consenso com a antiga parceira, combinou com a melhor fase do Atlético na Arena da Baixada. Em agosto, ele acabou assinando por mais 3 meses de contrato e foi o ano da redenção, onde ele levantou o título da Copa Sul-Americana de 2018. Bom, a gente como torcedor às vezes tem uma visão muito diferente do que pode representar um jogador para o clube, a estrutura de um clube como um todo, né? O vestiário, o dia a dia, o treinamento. Eu gosto de fazer um paralelo, que é a importância de um técnico num clube de futebol. Então, quando um técnico novo chega, tem aquele fator novo. Às vezes em 1, 2 treinos o cara já consegue impor o seu ritmo com poucas palavras e tem esse diferencial, e eu gosto de dizer que o Lúcio pra gente foi isso. Ele teve um bom desempenho nos primeiros anos, 2016, 2017, em 2018 também foi um desempenho
ok, foi um desempenho de um bom jogador. Ele teve uma decadência nos últimos anos, até pela idade, né? Mas a gente tá falando de um jogador muito vitorioso, o segundo maior vencedor de títulos argentino, né? Somente atrás de Messi. Então eu acho que ele agregou ao Atlético um pensamento que faltava. Ele era a peça-chave, ele era a nossa virada de chave. A gente chegou a uma final de Copa do Brasil com um time extremamente superior ao adversário e acabou perdendo. A gente chega a uma final de Sul-Americana, um time que era muito bom e teve tudo para ser campeão e a gente vence. Por sorte, por destino, são tantos fatores, mas tudo isso coincidem com o período que o argentino esteve aqui, né? Acho que o Lúcio Gonzalez chegou, a gente mais ganhou do que perdeu. A gente perdeu, sim, muitas vezes, mas mais ganhou. O animal competitivo, como definiu Paulo Autuori logo em seus primeiros dias de clube, pode sim fazer parte de um folclore do imaginário do torcedor atleticano, que às vezes acredita como coincidência a nossa fase vencedora bater com o mesmo período do argentino no clube. No total, foram 164 jogos, 10 gols, 6 assistências e 4 títulos. Então, Lúcio Gonzalez é o maior estrangeiro da história do Atlético. Beleza? Segue a gente lá no Twitter também, o @Atlético_YNM, e lá a gente vai postar esse vídeo e vai propor um debate de quais são os 5 maiores. Beleza? Gente, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente, compartilha esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp de atleticanos pra gente falar sobre Atlético o tempo todo. Beleza? Muito obrigado por ter assistido e valeu!